bem-vindo ao nosso canal de histórias. Se você é novo por aqui, por favor, clique em se inscrever, curta esse vídeo e compartilhe com as pessoas que você ama. Senhor, minha mãe está chorando no banheiro. O CEO fez algo que ninguém esperava. A estação de trem fervilhava com um movimento inquieto. Lá fora, a chuva caía em agulhas finas, encharcando tudo com um frio que grudava na pele e nos ossos. Dentro, a área de espera zumbia com o som de rodas de malas, anúncios pelos altos-falantes e o murmúrio baixo de pessoas checando relógios e suspirando com os atrasos. Atenção, passageiros! A voz crepitou pelo alto-falante. A linha regional 7 para a Vale Verde está atrasada em aproximadamente 45 minutos devido às condições climáticas. Pedimos desculpas pelo transtorno. Perto do balcão de ingressos, uma menina estava sozinha. Ela não podia ter mais que 6 anos. Seu casaco, claramente de segunda mão, grudava úmido em sua estrutura magra. Cachos castanhos grudavam em sua testa em anéis murchos e suas mãozinhas apertavam um coelho de pelúcia desgastado, cujas orelhas caíam como folhas molhadas. O atendente atrás do balcão olhou para cima, franzindo a testa. Querida, onde está sua mãe ou seu pai? A menina engoliu em seco, seus lábios tremendo de frio. Sua voz saiu não mais alta que um sussurro. Senhor, minha mãe está chorando no banheiro. Ela disse que a gente não consegue voltar para casa. As palavras não soavam ensaiadas. Eram cruas e inseguras, como uma criança tentando entender algo que não deveria ter que compreender. O atendente piscou sem saber o que fazer. Olhou ao redor procurando um supervisor. Foi quando um homem de terno preto, passando com um café na mão, parou. Ele estava indo em direção ao Terminal Sul, se misturando apesar de sua aparência impecável. Seu casaco escuro ainda estava salpicado de chuva, a gola levantada contra o vento. Um crachá não estava visível. Nada nele dizia que pertencia à equipe da estação, mas ele se adiantou mesmo assim. Ele se agachou lentamente para não assustá-la. — Oi, ele disse gentilmente. — Qual é o seu nome? A menina fungou, limpando o nariz com a manga. — Isabela. Ele assentiu. Prazer conhecê-la, Isabela. Meu nome é Rafael. Ela olhou para ele hesitante, mas aliviada que alguém finalmente estivesse ouvindo. Sua voz ainda era baixa. O nome da minha mãe é Marina Silva. Ela disse que talvez a gente tivesse que dormir aqui hoje à noite, mas eu não quero que ela fique triste. Os olhos de Rafael piscaram em direção aos banheiros. Sua mãe rapidamente montou um quadro que nenhuma criança deveria ter que descrever. Uma mãe sobrecarregada, sem opções, silenciosamente desmoronando atrás de uma porta trancada, enquanto sua filha ficava sozinha entre estranhos. Esta não era uma criança perdida. Era algo completamente diferente. Ele se levantou, olhou para o atendente. — Você pode ficar de olho nela por um momento? O atendente assentiu, dizendo que sim, com os olhos arregalados. Rafael caminhou em direção aos banheiros. Parou do lado de fora do feminino e hesitou, não por constrangimento, mas por respeito. Então bateu uma vez, depois de novo, gentilmente. — Com licença, ele disse, mantendo a voz calma, mas clara. — Meu nome é Rafael. Acredito que sua filha Isabela está esperando lá fora. Ela está preocupada com a senhora. Só quero ter certeza de que está tudo bem e talvez ajudar, se eu puder. Não houve resposta no início. Então, depois de alguns longos segundos, a porta rangeu ao abrir. A mulher parada atrás dela parecia sobressaltada, mas composta. Seu cabelo loiro estava preso às pressas num coque, agora parcialmente desfeito e úmido da chuva. Seus olhos estavam vermelhos. Ela usava uma camisa amarrotada e jeans escurecidos pela água. Em uma mão, ela apertava uma bolsa surrada. — Me desculpe, ela disse baixinho. Eu não quis causar problemas. Nós estamos bem. Rafael não se aproximou.
Não tentou espiar além dela ou oferecer pena imediata. Ele apenas olhou para ela, realmente olhou. E o que viu não foi uma mulher desmoronando. Viu alguém se mantendo de pé pela força de vontade. Sem problemas, ele disse suavemente. Sua filha lidou com as coisas com muita coragem. Ela só não sabia o que fazer. A mulher Marina se presumiu, fechou os olhos por um segundo, então os abriu novamente piscando para conter qualquer emoção que ainda ameaçasse transbordar. Eu só precisava de 1 minuto, ela disse. Apenas 1 minuto para respirar. Rafael assentiu, e naquele momento algo sutil mudou nele. Não por simpatia, mas por respeito. Porque aqui, no corredor iluminado por luz fluorescente de uma estação lotada de pessoas ocupadas demais para se importarem, estava uma mãe com roupas encharcadas que havia entrado num banheiro não para desistir, mas apenas para chorar. E às vezes essa era a coisa mais forte que uma pessoa podia fazer. Rafael saiu do corredor do banheiro com um peso no peito que não conseguia explicar bem. A mulher atrás daquela porta não era frágil como ele poderia ter presumido. Ela não estava se afogando, apenas exausta de nadar por tempo demais. Alguns minutos depois ela emergiu. Marina Silva, seu cabelo loiro, agora um pouco mais seco, ainda estava bagunçado e preso. Suas roupas grudavam nela em vincos úmidos, e seus olhos estavam vermelhos, mas firmes. Sua mão segurava a de Isabela com força, como uma âncora. Ela se aproximou dele com uma compostura que parecia costurada por pura força de vontade. Obrigada, ela disse suavemente. Desculpe por causar uma cena. Rafael olhou para ela atentamente. A vermelhidão em seus olhos não havia roubado a determinação deles. Ela não estava em pânico, apenas desgastada. Não é um problema, ele respondeu, com a sua voz mais suave que o normal. Mas você precisa de ajuda? Marina fez uma pausa. Houve o menor lampejo de algo, tentação, talvez, mas passou tão rapidamente quanto veio. Ela balançou a cabeça, dizendo não. Não estou pedindo nada. Só um lugar para minha filha sentar por um tempo. Eu vou dar um jeito. Rafael exalou lentamente. Ele não sabia que resposta estava esperando, mas essa dignidade silenciosa o perturbou de uma forma que ele não havia antecipado. Você tem alguma família por perto? Ele perguntou gentilmente. Amigos que você possa ligar? A expressão de Marina não vacilou, mas seus olhos baixaram. Não, senhor. Somos só nós duas. A gente mora em outro estado. Vim aqui para uma entrevista de emprego hoje. Sua voz estava calma, quase calma demais, mas não deu certo. Ele inclinou a cabeça. Posso perguntar por quê? Ela hesitou. Então pareceu tomar uma decisão. Seus lábios se apertaram. Seu olhar desviando para Isabela, que agora estava encolhida num banco de espera próximo, abraçando seu coelho de pelúcia apertado. Porque eu trouxe minha filha. Marina admitiu com a sua voz baixa, mas clara. Foi minha 4ª entrevista em 2 semanas. Não tinha ninguém para cuidar dela e não podia deixá-la sozinha. Ela enfiou a mão no casaco e puxou uma carteira desgastada e desbotada. Abrindo-a, ela revelou algumas notas amassadas e moedas, menos do que suficiente para uma passagem de ônibus, muito menos uma viagem de trem entre estados. Peguei dinheiro emprestado de uma amiga para chegar aqui. Ela continuou. Realmente achei que dessa vez ia dar certo. Mas depois da entrevista, chequei minha carteira e percebi que não tenho o suficiente para levar nós duas de volta para casa. Seus dedos apertaram a carteira, depois relaxaram. Eu entrei no banheiro, ela acrescentou. Não para desistir. Só precisava de um lugar para chorar, pela primeira vez em meses. A última frase caiu no espaço entre eles como uma pedra. Rafael não disse nada por um momento. Ele ficou ali, em seu terno caro e seco, sentindo o peso de sua posição de uma forma que não havia sentido há muito tempo. Ele tinha acesso a qualquer coisa que precisasse. Quartos de hotel, carros, terminais inteiros. Enquanto essa mulher não tinha nada além do orgulho mantendo-a de pé. Eu posso ajudar, ele disse finalmente. Posso comprar uma passagem para vocês, ou pelo menos encontrar um lugar quente para você e Isabela ficarem hoje à noite. Marina olhou para ele por um longo momento. Seus olhos não se encheram de lágrimas. Ela não juntou as mãos em gratidão. Ela apenas sorriu, com um sorriso fino e cansado, tingido de orgulho. Obrigada, ela disse. Mas não aceito dinheiro de estranhos, mesmo os gentis.
Ela olhou para sua filha novamente. Eu estou tentando ensinar a ela que não dependemos de pena, mesmo quando é bem intencionada. Rafael assentiu devagar, deixando as palavras se acomodarem. Ele respeitava aquilo profundamente. Então o pensamento piscou. E se ele começou devagar, como se testasse a ideia em voz alta? Eu te dissesse que há uma vaga temporária no balcão de atendimento ao cliente aqui na estação. Você não precisaria de experiência recente, só compostura, a habilidade de lidar com perguntas, acalmar passageiros, pensar rapidamente. Ele encontrou seu olhar. Você estaria interessada? Marina piscou. Então, inesperadamente, ela riu com um som seco, quase amargo. Eu costumava ser assistente executiva do vice-presidente de uma empresa global de viagens, ela disse. Agora não consigo pagar uma passagem de trem. Rafael não sorriu de volta, não por pena, mas por algo mais complexo, algo como admiração. Talvez, ele disse. Então, esse não seja seu fim. Talvez seja só uma transição. E às vezes uma estação de trem não é onde a jornada termina. Ele acenou para o chão. Às vezes é onde ela começa. Marina olhou para ele de novo. E pela primeira vez naquele dia, a luz fraca da estação captou algo novo em seus olhos. Esperança. Marina começou na manhã seguinte. Seu novo emprego não era glamuroso, atendendo no balcão de atendimento ao cliente perto do saguão principal da estação. Ela usava um colete emprestado da equipe sobre sua blusa amarrotada e tinha seu nome rabiscado num crachá temporário. Ainda assim, ela chegou cedo, cabelo preso, olhos alertas. Isabela sentava-se quieta na pequena sala de descanso dos funcionários logo atrás da janela de atendimento, colorindo com uma caixa de giz de cera gastos e cantarolando para si mesma. Ela não reclamava, não choramingava. Ela parecia entender que isso também fazia parte de algo importante. Desde o início, Marina trabalhou com foco silencioso. Ela direcionava turistas perdidos com clareza gentil, suavizava reclamações tensas com a calma de alguém que havia lidado com emergências reais. Quando um trem foi cancelado devido a um problema de energia, não foi o supervisor que interveio, foi Marina, quem calmamente redirecionou os passageiros, distribuiu formulários de reembolso e garantiu que uma família com crianças pequenas encontrasse assentos quentes para esperar o atraso. Os outros funcionários notaram. Ela é nova? Um condutor perguntou a um colega depois de vê-la gerenciar uma multidão. Ela é temporária, o colega respondeu. Mas talvez não por muito tempo. Sem que Marina soubesse, Rafael a observava discretamente ao longo de vários dias. Ele não pairava ou interferia. Simplesmente observava do nível superior, de trás de uma coluna, das pequenas câmeras digitais que ocasionalmente verificava quando estava sozinho em seu escritório. O que o impressionou não foi apenas sua eficiência, foi sua gentileza. A maneira como ela se agachava ao nível dos olhos com passageiros idosos, a maneira como explicava mudanças de plataforma para aqueles que não falavam português sem um traço de frustração. A maneira como seu sorriso desgastado, mas honesto, colocava as pessoas à vontade. Não era apenas serviço, era cuidado. Uma tarde, durante uma pausa, Rafael passou pela sala de descanso. Isabela estava sozinha na mesinha com seu livro de colorir e uma caixa de suco. Ela olhou para cima quando o viu e sorriu amplamente. Oi, tio Rafael. Ele sorriu levemente surpreso. Ela lembrava seu nome. Oi, Isabela. Você está bem? Ela assentiu balançando os pés debaixo da cadeira. Então, depois de uma pausa, ela perguntou. As pessoas dormem em estações de trem para sempre? A pergunta o pegou desprevenido. Ele se ajoelhou ao lado da cadeira dela. Por que você pergunta? Ela olhou para a janela onde sua mãe ainda estava no balcão, ajudando um homem com uma mala grande. Porque a mamãe disse que a gente podia ter que dormir aqui naquela noite se você não tivesse vindo. E tem outras pessoas. Eu vi um homem dormindo no banco ontem. A garganta de Rafael apertou. Ele pigarreou gentilmente, então disse, não se elas encontrarem as pessoas certas. Isabela estudou seu rosto, então olhou para baixo para seu desenho,
Uma imagem de 3 pessoas em frente à estação. Um homem alto, uma mulher loira e uma menina com cabelo encaracolado. Ela sorriu, satisfeita, e voltou a colorir. Rafael se levantou lentamente. Ele olhou de volta através do vidro para Marina, ainda trabalhando. Calma, capaz, segurando a linha, não apenas para a estação, mas para sua própria vida. Isso não era caridade. Ela não precisava de resgate. O que ela precisava, o que ela merecia, era uma chance de se levantar novamente. E isso, Rafael percebeu. Era exatamente o que ela estava fazendo. Na segunda semana de trabalho, Marina já havia se tornado uma presença familiar na estação. O frio do início do inverno havia começado a morder, infiltrando-se em cada rachadura nas paredes antigas. Mas dentro do terminal, o calor florescia em lugares silenciosos, como na maneira como Marina cumprimentava os passageiros, ou como os pezinhos de Isabela pateavam atrás do balcão de ajuda enquanto ela carregava folhas de colorir para a sala de descanso. Marina se movia com confiança praticada agora. Ela lidava com casos de bagagem perdida, guiava turistas confusos em vários idiomas e até havia memorizado as peculiaridades de tempo das linhas de trem mais movimentadas. Seus colegas de trabalho começaram a chamá-la de Moça do Sorriso Brilhante, e Isabela foi carinhosamente apelidada de a Pequena Cidadã da Estação. Uma tarde, Isabela entrou no corredor da equipe e colocou um desenho a giz de cera no quadro de avisos. Mostrava figuras de palito, um homem alto de terno, uma mulher de cabelo loiro e uma menina pequena com cachos saltitantes. Eles ficavam embaixo de um grande relógio ao lado das palavras "Às vezes casa é onde a sala de espera parece quente". A imagem ficou ali por dias. Ninguém tocou nela. Rafael passou por ali uma vez, fez uma pausa e sorriu levemente sem dizer uma palavra. Foi numa quinta-feira particularmente caótica que tudo mudou. Um grande atraso de trem havia se espalhado pela programação, desregulando várias rotas e inundando o saguão com passageiros irritados. Filas serpenteavam pelo saguão, o ar espesso de frustração e o cheiro de casacos úmidos. Marina estava postada no balcão principal de ajuda, respondendo perguntas sem parar, imprimindo itinerários revisados e guiando casais idosos para assentos mais quentes. Ela permaneceu calma, composta, seu tom paciente mesmo quando os ânimos se exaltaram. No meio daquele caos, justo quando ela se abaixou para pegar uma prancheta que havia caído, seu olho captou um lampejo de couro marrom debaixo de um dos bancos. Ela alcançou uma carteira de aparência cara, grossa e pesada em sua mão. Ela abriu rapidamente para checar a identidade. Dentro ela encontrou várias notas de R$ 100, facilmente R$ 2.000, um cartão de visita, 2 cartões de créditos e uma identidade do estado de São Paulo. Bruno Costa. E uma passagem de trem de primeira classe. Não havia câmeras apontando diretamente para ela. Ninguém por perto parecia ter notado. Ela poderia tê-la deslizado em sua bolsa e saído. Ninguém saberia. Mas Marina não hesitou. Ela fechou a carteira, levantou-se e caminhou diretamente para o balcão de anúncios. Alguns minutos depois, o sistema de alto-falante da estação ecoou pelos corredores movimentados. Se algum passageiro chamado Bruno Costa perdeu uma carteira de couro marrom, favor dirigir-se ao balcão principal de informações. Um membro da equipe a encontrou. Não demorou muito para que um homem de meia idade, em um casaco de grife, viesse correndo até o balcão. Sua testa estava franzida de preocupação, mãos tremendo levemente. Quando Marina entregou a carteira, ele a abriu imediatamente, checando o conteúdo. Nada estava faltando. Ele olhou para ela, piscando. Foi você que encontrou isso? Ela assentiu. Você não pegou nada, nem o dinheiro? Ela deu um pequeno sorriso. Eu estou ensinando a minha filha que fazer a coisa certa nem sempre é a coisa fácil, mas ainda é a coisa certa. Ele a olhou mais atentamente agora. Você sabe quem eu sou? Ela balançou a cabeça. Sou um dos membros do conselho desta empresa ferroviária. Vou pessoalmente recomendar seu nome para a equipe executiva. Marina levantou uma mão, gentil, mas firme. É muito gentil da sua parte, mas desnecessário, senhor. Só sou grata por ter este emprego. Eu só quero trabalhar duro, voltar para casa em segurança com a minha filha e dormir bem à noite. Ele assentiu devagar. Você vai longe, mulher.
Mesmo que não queira crédito, você merece. Do mezanino acima, Rafael havia assistido toda a troca. Ele não havia planejado parar. Mas algo o fez ficar tempo suficiente para testemunhar a escolha feita quando ninguém estava olhando. Ele não disse nada na hora, mas algo em sua expressão mudou quando ele se virou. Pela primeira vez, ele não apenas admirava sua força, ele respeitava seu caráter, profundamente, silenciosamente e completamente. Porque Marina não era apenas honesta quando as pessoas estavam olhando, ela era honrada quando ninguém estava. A chuva não havia parado desde a manhã. Ela tamborilava constantemente contra as janelas altas da estação, abafando o som de anúncios e fazendo o interior quente parecer mais um abrigo do que uma parada. Naquela tarde, a empresa sediou um pequeno evento interno, uma sessão de rodada para reunir ideias de funcionários da linha de frente sobre como melhorar a experiência do cliente. Foi iniciativa de Rafael, parte de uma mudança silenciosa na liderança que ele havia começado depois de ver a estação pelos olhos de Marina. Embora fosse o CEO, ele permaneceu anônimo na reunião, sentado nos fundos, misturando-se ao grupo de gerentes de nível médio. Marina havia sido convidada a participar de última hora. Ela ocupou um lugar perto do centro, cercada por funcionários de longa data, muitos dos quais ainda não conheciam bem sua história. Mas ela não hesitou quando chegou a hora de falar. Ela pigarreou gentilmente e começou. Acho que a rampa de acesso para cadeiras de rodas perto da plataforma 4 poderia ser melhorada. É muito íngreme para alguém sem assistência. Algumas cabeças assentiram. Ela continuou. Além disso, a sinalização para os trens como destino ao norte não está clara o suficiente. Vi turistas perderem suas conexões porque não conseguiram distinguir qual plataforma era a qual. Mais acenos. Algumas pessoas anotaram. E mais uma coisa, ela acrescentou, com a sua voz aquecendo. Às vezes, as pessoas esperam horas quando os trens estão atrasados, especialmente famílias. Talvez pudéssemos montar um cantinho de leitura ou uma área tranquila em algum lugar confortável, especialmente para os pequenos. Silêncio e depois murmúrios suaves de concordância. Sem teatralidade, apenas bom senso falado com clareza e compaixão. Rafael, sentado nos fundos, não se moveu, mas observou. Depois da reunião, enquanto a multidão se dispersava, ele discretamente se aproximou dela perto das máquinas de venda automática. Você pensou muito sobre a estação, ele disse. Marina virou-se um pouco surpresa ao vê-lo ali. Passo a maior parte dos meus dias aqui agora, ela disse levemente. Ele hesitou, então fez a pergunta que circulava em sua mente desde seu primeiro dia. Onde você estudou administração? Marina sorriu levemente. Na escola da vida. Mas oficialmente eu era assistente de vice-presidente de operações de uma rede de agências de viagens, uma bem grande. Rafael ergueu as sobrancelhas. Ela fez uma pausa, então acrescentou. Bem, eu saí quando engravidei. Sua voz suavizou. Eles não te apoiaram? Ninguém a apoiou. Não era casada, meu parceiro foi embora, e eu não quis interromper a gravidez. Essa decisão me custou meu emprego, meu apartamento, amigos que eu pensava que tinha. Ela desviou o olhar por um segundo, com os olhos fixos nas faixas de chuva no vidro. Mas escolhi Isabela. Eu escolhi ela, mesmo quando significava começar do zero. Não havia amargura em sua voz, apenas honestidade. Trabalhei em empregos temporários, mudei de cidade em cidade, carreguei ela nos braços durante entrevistas, esperando que alguém me visse, como mais do que um fardo. Ela falou lentamente. Foi uma longa estrada. Rafael não respondeu imediatamente. Ele apenas ficou ali, o estrondo abaixo de um trem que passava preenchendo o silêncio entre eles. Quando finalmente falou, seu tom havia mudado. A maioria das pessoas teria desistido, Marina. Marina balançou a cabeça. Não, ela apenas encontrou um jeito de sobreviver. Ele olhou para ela agora não como alguém que precisava de ajuda, mas como alguém que havia dado ajuda, mesmo quando não tinha nenhuma para oferecer. Você não apenas sobreviveu, ele disse baixinho. Você carregou outra vida através disso. Pela primeira vez, Marina parecia que poderia dizer algo vulnerável, mas ela apenas sorriu e deu de ombros. Não tinha armadura, então criei pele grossa. Eles ficaram em silêncio novamente.
Duas pessoas de mundos completamente diferentes, mas naquele momento perfeitamente alinhados. Não piedade, não romance, apenas respeito profundo e tácito. E para Rafael foi o momento em que ele parou de ver Marina como uma funcionária temporária. Ele começou a vê-la pelo que ela realmente era. Uma guerreira sem espada, uma líder sem título, uma mãe que nunca recuou. Dezembro chegou, trazendo consigo a primeira camada de neve e um silêncio que suavizou até os cantos mais movimentados da estação de trem. Guirlandas alinhavam as paredes, luzinhas de fada envolviam os corrimãos das escadas e no centro do salão principal ficava uma árvore de Natal modesta, pequena, um pouco torta, mas brilhando com enfeites feitos pelos filhos dos funcionários. Isabela amava aquilo. Ela puxava a mão de Marina todas as manhãs para parar e acenar para a árvore antes de entrar na sala de descanso da equipe com seus livros de colorir. Os funcionários haviam começado a chamá-la de a luzinha da estação. Uma tarde, apenas 2 semanas antes do Natal, uma atendente mais velha, de rosto gentil, presenteou Isabela com uma nova caixinha de giz de cera, tons pastéis e matizes de glitter. Isabela radiou. Obrigada, eu vou desenhar algo especial. Ela sentou-se de pernas cruzadas no chão da sala, língua para fora levemente em concentração, enquanto escrevia cuidadosamente uma carta. Não para sua mãe dessa vez, ou para Rafael, mas para o Papai Noel. Quando terminou, ela dobrou a página gentilmente e a deslizou entre as páginas de seu caderno de desenhos. Ela não sabia que mais tarde naquela noite, quando Rafael ficou para ajudar a organizar a sala da estação para um café da manhã da equipe, ele pegaria seu caderno esquecido para colocá-lo em seu cubículo e a carta cairia. Ele se ajoelhou curioso e a leu em silêncio. Querido Papai Noel, este ano não quero uma boneca ou uma bicicleta. Quero alguém que faça a mamãe sorrir, mesmo quando o trem está atrasado e o céu frio. Com amor, Isabela. Rafael ficou ali parado por um longo momento. Ele não sorriu, não falou, mas cuidadosamente dobrou a carta de volta e a deslizou no bolso interno de sua jaqueta. Não para mostrar, não para contar, apenas para guardar, porque de alguma forma as palavras de uma criança de 6 anos fizeram toda a estação parecer mais quente. Alguns dias depois, o vento aumentou. O céu estava cinza, riscado com flocos precoces de neve, e os passageiros passavam apressados pelo saguão, com cachecóis apertados e temperamentos curtos. Marina estava sentada sozinha em um dos bancos perto da plataforma 3. Seu casaco fino demais, uma xícara de papel com chá esfriando em suas mãos. Ela havia acabado de receber outro e-mail de rejeição, o 3º da semana. Seus ombros caídos levemente, e ela pressionou a xícara quente contra sua bochecha como se estivesse pedindo para descongelar o peso atrás de seus olhos. Ela não notou Rafael se aproximar até que uma nova xícara de chá fosse gentilmente colocada ao lado dela. Vapor subia dela. Estava fresco, quente. Ela olhou para cima. Rafael estava ali em seu casaco escuro habitual, sem palavras, sem prancheta, sem agenda. Ele não se sentou, não perguntou. Simplesmente ofereceu a bebida e disse baixinho: Eu não posso mudar o seu passado, mas posso estar aqui no seu presente, se isso significa alguma coisa. Marina piscou. Ela não agradeceu, não colocou um sorriso educado, apenas assentiu uma vez. Depois desviou o olhar novamente. Pela primeira vez em muito tempo, ela não escondeu a vermelhidão em seus olhos. Não cobriu a exaustão ou a decepção silenciosa e dolorosa. E pela primeira vez, ela não se sentiu envergonhada disso. Rafael permaneceu ao lado dela, observando trens irem e virem à distância. O silêncio entre eles não era constrangedor. Parecia que a própria estação havia pausado por apenas um segundo para deixar algo se acomodar gentilmente entre eles. Não um grande gesto, não um resgate. Apenas gentileza silenciosa, firme e real. No bolso de seu casaco, a carta de Isabela aquecia levemente contra seu peito. Uma semana antes do Natal, a estação zumbia com uma alegria silenciosa. O evento anual de valorização de inverno era modesto.
Sem gala sofisticada ou fogos de artifício corporativos. Apenas uma reunião sincera para honrar tanto funcionários quanto passageiros que haviam trazido luz aos longos meses de inverno. Marina chegou cedo, agasalhada em um casaco de segunda mão em camadas sobre seu uniforme da estação. Isabela apertava sua mão, olhos brilhando nas mesas decoradas cheios de biscoitos, chocolate quente e enfeites feitos à mão. Marina não esperava nada. Ela estava trabalhando apenas temporariamente, afinal. Mas ao entrar no corredor da equipe, notou que o quadro de avisos havia mudado. Os horários habituais de trem e panfletos de segurança ainda estavam lá, mas agora cercados por cartões de Natal coloridos. Cartões endereçados a ela. Obrigada, senhorita Marina. Eu teria perdido o casamento do meu neto se você não tivesse me ajudado a encontrar minha plataforma a tempo. Senhora Oliveira, 82 anos. A senhora gentil do balcão de informações. Entrei em pânico quando perdi minha carteira. Você me disse para respirar. Isso significou mais do que você jamais saberá. André, pai solteiro. Você me lembrou que a gentileza ainda existe. Obrigada por me ajudar a remarcar minha passagem quando eu estava sozinha e com medo. Estudante internacional. Marina tocou as bordas de cada cartão gentilmente, como se temesse que desaparecessem. Isabela puxou sua manga. Olha, mamãe, tem seu nome em todos eles. Eu sei, Marina sussurrou com a sua voz grossa. Ela pegou os cartões e os prendeu cuidadosamente no quadro de cortiça, um por um. Não para mostrar, apenas para se lembrar de que ela não estava apenas sobrevivendo, ela estava aparecendo, fazendo a diferença. Ao recuar, uma mulher mais velha com uma bengala se aproximou dela na área de espera. Seu cachecol era tricotado em cores vibrantes e seu sorriso era suave. Você pode não se lembrar de mim, a mulher disse, mas sua filha me deu um lenço na semana passada, quando eu estava chorando. Marina piscou. Eu não sabia. A mulher se inclinou levemente e disse. Minha mamãe diz que chorar não significa que você é fraco. Significa que você está tentando. Aquela menina iluminou toda a minha tarde. Ela olhou para Isabela, que estava rindo com um condutor e tentando pendurar um floco de neve de papel em uma guirlanda. Ela é uma luz, a mulher acrescentou, olhos enrugando. Vocês duas são. No terminal principal, um palco temporário havia sido montado para os comentários finais do evento. Rafael estava nos bastidores, terno impecável, gravata levemente afrouxada. Ele havia sido indicado pela imprensa nacional como um dos CEOs mais centrados no ser humano do ano, um título que ele nunca pediu e que estava preparado para declinar educadamente. Mas em vez de fazer o discurso ele mesmo, ele entregou os cartões de anotação para outra pessoa, Marina. Ele disse gentilmente, acho que isso deveria ser seu. Os olhos dela se arregalaram. Eu? Por quê? Porque esta estação está mais acolhedora por sua causa, Marina. As pessoas se sentem vistas por sua causa. Isso vale a pena compartilhar. Marina hesitou. Então respirou fundo, alisou as mangas e subiu os pequenos degraus de madeira. O microfone chiou levemente enquanto ela entrava no brilho quente das luzes do palco. Ela olhou para fora, não apenas para funcionários, mas para passageiros, clientes regulares e equipe de todos os cantos da estação. Então ela falou, não alto, não perfeitamente, mas honestamente. Eu costumava pensar que uma estação de trem era apenas um lugar por onde as pessoas passavam. Uma parada, um atraso, às vezes um fim. Mas ultimamente percebi outra coisa. Ela fez uma pausa. Às vezes, uma estação é onde você descansa, onde você respira, onde você começa de novo. E talvez, se você tiver sorte, se torne um lugar que parece um pouco como um lar. A sala ficou um silêncio por um momento. Então vieram os aplausos, calorosos, reais, de todas as direções. Nos fundos da sala, Rafael a observava. Sua expressão indecifrável para a maioria. Mas Isabela viu. Ela correu e deslizou sua mão na dele. Ela estava com muito medo, sabe? Isabela sussurrou. Mas não está mais. Rafael assentiu devagar, nunca tirando os olhos de Marina. Ela não precisa ter, ele disse. Não mais.
A feira de inverno transformou a estação em algo próximo de mágico. Guirlandas se penduravam ao longo dos balcões de ingressos. Luzes quentes piscavam acima das plataformas. O cheiro de canela e chocolate quente girava entre os ecos de anúncios. Marina estava perto da cabine de fotos montada na plataforma 3, agasalhada em um casaco azul profundo, novo, mas não comprado em loja. Uma etiqueta escrita à mão dentro dizia: "De todos nós, você torna esse lugar melhor. Equipe da Estação Norte." Ela passou a mão pela manga com reverência silenciosa. Fazia anos desde que alguém lhe desse algo sem que ela tivesse que ganhar primeiro. Isabela veio pulando, usando um vestido de veludo vermelho e um par de chifres de feltro na cabeça. Ela apertava um pequeno envelope branco contra seu peito. "O Rafael está aqui?" Marina varreu a multidão com os olhos. E lá estava ele, esperando perto da plataforma coberta de neve. Sem terno hoje, apenas um cachecol grosso de tricô e sua presença calma habitual. De alguma forma, ainda parecendo um pouco deslocado entre os serpentinas e renas de papelão. Isabela correu até eles sem hesitação. "Eu tenho algo para você." Rafael se agachou sorrindo. "É outro desenho?" "Ainda melhor." Ela lhe entregou o envelope. Ele o abriu cuidadosamente. Dentro estava um pedaço de papel de construção dobrado. Em marcador azul, na escrita cuidadosa de uma criança dizia: "Querido Papai Noel, acho que já encontrei o presente. Posso ficar com ele para sempre? Com amor, Isabela." Rafael piscou. Para um homem que administrava redes ferroviárias inteiras, que fazia decisões bilionárias, apenas com sua assinatura, ele se viu completamente despreparado. Ele olhou para cima. Marina estava a alguns metros de distância observando. Ela não falou, não se adiantou, apenas deu o menor e mais silencioso dos acenos. E Rafael entendeu. Não houve confissão, nem um beijo dramático sob neve caindo. Apenas um acordo silencioso de que algo havia mudado. E não precisava ser nomeado. Ele estendeu a mão e pegou a mão de Marina. Nenhuma multidão notou. Nenhuma câmera clicou. Mas foi o gesto mais importante que ele havia feito em todo o ano. Isabela radiou. "Viu? Eu disse. O Papai Noel lê todas as cartas." Mais tarde naquela noite, os três se sentaram num banco na extremidade mais distante da estação. Era mais silencioso ali. O tipo de silêncio que parecia merecido. Isabela se encolheu ao lado de sua mãe, cabeça descansando gentilmente no colo de Marina. Sua mãozinha permaneceu enrolada em volta da de Rafael como se pertencesse ali. Acima deles, as luzes amarelas da estação banhavam tudo em ouro suave. Lá fora, o vento aumentou, mas não parecia mais frio. Um trem entrou. Eles não se levantaram, porque pela primeira vez em muito tempo, nenhum deles estava procurando a próxima parada. Eles já estavam onde deveriam estar. Se esta história aqueceu seu coração e lembrou você de que a gentileza pode reescrever até o inverno mais frio, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais contos que curam, inspiram e ficam com você muito tempo depois de a tela escurecer. Deixe o seu like se a jornada silenciosa de Isabela e Marina tocou o seu coração. Compartilhe esse vídeo com alguém que acredita em segundas chances ou precisa acreditar, porque às vezes as vozes menores dizem as maiores coisas, e às vezes lar não é um lugar, é um momento compartilhado. Obrigado por assistir, fique com Deus e até a próxima história.